6 de agosto de 2024. Nós voltamos a entrevistar o advogado italiano Marco Meloni sobre assunto relevante no fronte da cidadania italiana iuris sanguinis pela via judicial. Hoje ele trata da batalha contra, como ele diz, os dogmas da administração italiana na área da cidadania, que felizmente vão pouco a pouco caindo aí, né? Dias atrás nós divulgamos decisões de tribunais regionais, o Dr. Meloni nos deu uma entrevista sobre isso, e hoje há uma grande decisão da Suprema Corte, a Cassazione, que derrubou a exigência do Codice Fiscale para pagamento de tributo exigido na obtenção do trânsito em julgado das sentenças. Dr. Meloni, muito importante seus esclarecimentos sobre essa batalha no fronte judiciário em defesa dos ítalo-descendentes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Peron, de novo. Boa tarde para todos os amigos da revista Insieme. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E mesmo no Ferragosto italiano, mesmo no meio do agosto italiano, quando os tribunais italianos fecham, mas a atividade, um pouco as notícias jurisprudenciais continuam sendo publicadas, então sempre tem notícias e coisas importantes para relatar em favor da comunidade dos ítalo-descendentes. E com o senhor, estava na brincadeira, digamos, com o senhor, estava dizendo que a Corte de Cassazione, a Suprema Corte Italiana, parece que esteja escutando as discussões da revista Insieme sobre a exigência do Codice Fiscale, sobre toda esta nova questão do pagamento do imposto de registro em cima das sentenças de reconhecimento da cidadania italiana, porque casualmente, justo faz 10 dias, 2 semanas atrás, a Suprema Corte proferiu uma sentença que pode ser muito interessante para a comunidade de ítalo-descendentes e para quem está buscando o reconhecimento da cidadania pela via judicial. Mas antes de explicar um pouco o que diz essa sentença, é importante fazer um pequeno, digamos, resumo, como sempre, da questão. Recentemente, como eu já tive o prazer de relatar para a revista Insieme, os passos burocráticos pós-sentença judicial estão se tornando cada vez mais difíceis, mais complicados, porque a administração italiana está saindo com novas exigências, principalmente está cobrando um imposto que se chama imposto de registro, ou seja, um imposto que existe claramente, que é cobrado pelo Estado italiano em cima de todo ato judicial, inclusive das sentenças judiciais, que de alguma forma são utilizadas pelo interessado. Se trata de uma nova exigência porque na história, digamos, da cidadania italiana judicial, esse imposto normalmente, pelo menos no Tribunal de Roma, pela Receita Federal de Roma, não era cobrado. Então, nunca, digamos, saiu a questão, a discussão jurídica. Mas, recentemente, agências, receitas federais, digamos, locais, dos tribunais locais, estão pedindo ou estão cobrando o pagamento desse imposto. E o problema é que este pagamento é relacionado à emissão de um documento que é muito importante para o requerente de uma cidadania italiana via judicial. O famosíssimo documento de trânsito em julgado das sentenças. Em outras palavras, o que está fazendo a Receita Federal em alguns tribunais locais é
de condicionar a emissão do trânsito julgado ao pagamento deste imposto. E sabemos também que o trânsito em julgado, a certidão de trânsito em julgado, por sua vez, é um documento importante, porque muitas comunas italianas pedem esse documento para poder finalizar a famosa e tão esperada transcrição dos documentos dos ítalo-descendentes que ganharam o caso nos registros italianos, então finalizar o procedimento de cidadania italiana. Então é uma cadeia praticamente de exigências, é uma exigência detrás da outra. Agora, o que a Corte di Cassazione disse recentemente com a sentença número 30047, então 30.047, de 23 de julho de 2024, que inclusive já enviei para a revista. Estou colocando ela no ar, doutor. Para os... Pode agora. Ok. De 23 de julho de 2024. Então, foi proferida exatamente faz 2 semanas. É uma sentença que, na realidade, digamos, não foi um caso relativo ao reconhecimento da cidadania italiana. Era outro caso, um caso que não tem nada a ver com a cidadania italiana, inclusive é uma sessão criminal da Corte de Cassazione da Suprema Corte, mas foi um caso em que um requerente estrangeiro pediu de ser, digamos, admitido ao gratuito patrocínio legal, ou seja, a esse mecanismo pelo qual o Estado paga o valor dos honorários do advogado quando o requerente não tem a possibilidade de arcar com esse tipo de custo. Porém, este requerente não italiano não tinha um códice fiscal. Então, promoveu este procedimento judicial para ser admitido ao benefício do gratuito patrocínio, mas não tinha um códice fiscal. Porém, na peça, digamos, inicial, tinha indicado o seu nome, o lugar de nascimento, o estado de nascimento, digamos, todos os dados pessoais. O Tribunal de Roma negou, digamos, este benefício, então, não aceitou a demanda judicial pela questão, justamente porque faltava o códice fiscal, ou seja, faltava este código que é identificativo de uma pessoa aqui na Itália. O advogado deste requerente, deste interessado, recorreu na Corte de Cassazione, e a Corte de Cassazione, com esta sentença, disse que em um processo, de fato, um processo judicial aqui na Itália, o requerente que não é residente aqui no território italiano, como no caso concreto o requerente desse benefício, não precisa ter um códice fiscale, que seria o CPF brasileiro, um códice fiscale oficial atribuído pela Receita Federal italiana, mas pode o requerente não residente na Itália, então não estamos falando de cidadania, estamos falando de requerente não residente na Itália, pode indicar as informações, os dados que, de fato, o códice fiscal, o CPF, digamos, indica através de letras, ou seja, o nome, o sobrenome, o estado de nascimento, a data de nascimento e o domicílio, a residência como informação suplementar. Uma vez que um requerente estrangeiro, ou seja, não residente na Itália, indica este tipo de informações,
ele já, digamos, cumpre com os requisitos da lei italiana para fazer um processo judicial na Itália. E o codice fiscale é requerido, digamos, é solicitado pela Agenzia delle Entrate, pela Receita Federal italiana, exatamente para identificar as pessoas quando se trata de cobrar impostos. E quando um requerente faz um processo judicial, tem impostos que devem ser pagos. Nós sabemos que tem esse imposto inicial de 545 euros, tem também o imposto final do imposto de registro sobre a sentença. Mas a indicação dessas informações do requerente não residente na Itália substituem a necessidade de ter um codice fiscale oficial atribuído pela Receita Federal. Inclusive, o que disse a Corte de Cassazione, na realidade, já existe na lei italiana, tanto é que a Corte de Cassazione, a Suprema Corte, que, como sabemos, é uma corte que sempre vai na lei, ou seja, que tem como referência principal sempre o testo legislativo, e cita no corpo da sentença a regra, os artigos da lei italiana, que estabelecem esta exceção à necessidade de ter um códice fiscal oficial atribuído quando você faz um processo judicial na Itália. Essa sentença, que, repito, saiu em outro âmbito, não no âmbito da cidadania italiana, era um processo de cidadania italiana, era um processo completamente diferente. Porém, o princípio jurídico, analogicamente, pode ser e deve ser aplicado também na situação na qual se encontra, por exemplo, um descendente residente no Brasil que está fazendo um processo judicial de reconhecimento da cidadania italiana, porque nós advogados, na peça inicial, digamos, no ato judicial inicial, quando começamos um processo, normalmente indicamos já o nome, o sobrenome da pessoa, quando a pessoa nasceu, ou seja, a data de nascimento, o local de nascimento, não somente o estado, mas também o local específico, digamos, a cidade de nascimento, o endereço de residência, que inclusive muitas vezes se encontra também na procuração judicial. Então, já nas nossas peças iniciais, já existem as informações que o Códice Fiscale visa a obter, a ter, para identificar o requerente. Portanto, a exigência, digamos, recente de alguns tribunais e de algumas receitas federais italianas claramente não cumprem com o que está escrito na lei e com o que disse a Corte de Cassazione, pelo qual é possível, inclusive, pagar esse famoso imposto de registro cobrado pela Receita Federal, mesmo não tendo um códice fiscale oficial atribuído. E por que é importante? Porque ter um códice fiscale, ou seja, obter um códice fiscale, não é coisa muito fácil. Também de acordo com as discussões recentes que eu assisti na revista Insieme, as 4 Chiacchiere, nas entrevistas que o senhor Peron fez, não é tão fácil, principalmente quando o requerente mora no exterior, mora fora da Itália, porque não todos os consulados, não todos os consulados prestam esse tipo de serviço e não sempre atribuem de forma rápida um códice fiscal. Então, esta sentença da Corte de Cassazione, outra vez, vai dar um instrumento para simplificar essa parte burocrática pós-sentença que
se está tornando cada vez mais complicada. Pois é, doutor Meloni, o otimismo inicial, né, que eu anunciei com certo otimismo, também corresponde às preocupações cada vez mais crescentes, porque se vê que é, estamos procurando chifre em cabeça de cavalo, como dizemos nós aqui no Brasil, né? Sempre surge alguma coisa nova. Isso não se falava anteriormente, né? O senhor mesmo disse que discutimos aqui algumas coisas sobre isso. Outro dia, um empresário da área de cidadania ali, um italiano, que ele é italiano, colocava essas dificuldades aí e tal. Agora, com essa decisão da Suprema Corte, o que deve fazer? O que devemos fazer? O que devem fazer os cidadãos no caso já ir de armado, já, quer dizer, já alegando essa decisão da Suprema Corte, ou vai ter que fazer o pedido, haver a negativa, e daí entrar com o recurso? Como é que daí funciona isso? Como é que esse mecanismo pode ser atuado? Bom, Perón, vale um discurso um pouco mais geral que já fiz em outras ocasiões. A Corte de Cassação, a jurisprudência, nos está dando instrumentos para reagir a esse tipo de exigências ilegítimas, evidentemente, ilegítimas, da administração pública. Depois cabe a nós, advogados, a nós, interessados, cobrar e contestar as decisões administrativas que se põem em contraste com esse tipo, com as leis e com as decisões da Corte de Cassação. E isso não somente pela questão, digamos, específica do Códice Fiscal, porque pode ser que o Códice Fiscal, de alguma forma, o requerente possa ter, ou é possível que o advogado possa pagar este famoso imposto ao lugar do requerente. Esta é outra solução, digamos, que poderia ser, de alguma forma, implementada. Mas por que esta, digamos, nova exigência, digamos, de uma parte da administração pública italiana, não é que outra mensagem que uma certa administração pública italiana nos está dando para bloquear, para dificultar e para atrasar quanto mais possível, neste caso, a execução das sentenças que reconhecem a cidadania italiana. Então, o contestar esse tipo de decisões vale, em geral, para dar uma mensagem que a administração não pode pedir qualquer coisa aos requerentes. Tem uma fonte legislativa, tem inclusive a jurisprudência da Suprema Corte, aqui estamos falando do máximo órgão jurisprudencial italiano, e então vale a pena, de vez em quando, até contestar formalmente, cobrar, se for necessário, também entrando na justiça italiana, para evitar que digamos que a decisão de uma administração, de uma Receita Federal, de duas ou de três, possa virar prática, possa virar, digamos, uma lei paralela. Então, é um esforço que, para mim, cabe principalmente a nós, advogados italianos, de contestar esse tipo de decisões. Até porque assim, o procedimento também de execução da sentença se torna realmente cada vez mais complicado e demorado. Já é muito demorado, como sabemos, porque da sentença até a transcrição dos documentos, muitas vezes podem passar muitos meses, até anos, até um ano. Né? E esse tipo de exigência, claramente, não vai agilizar. É interessante como vão colocando gargalos após gargalos, né? Nós tínhamos o gargalo único que era dos consulados aqui. De repente, o fluxo dirigiu para a área judicial e começaram a surgir gargalos aí. Tivemos o problema da transcrição, que remanesce. Temos agora o problema do trânsito em julgado, né, etc. Tal, né?
essa dificuldade de obter o trânsito em julgado, inclusive esbarra em outras questões ali. O senhor mesmo dizia que cada vez mais está ficando lento esse processo, né? O senhor falava que pode até demorar um ano, quer dizer, a fila do trânsito em julgado, vamos dizer assim, pode se estender até um ano, o senhor dizia. É isso, é verdade? Tem várias filas. Tem várias filas. Tem a fila do trânsito julgado, tem a fila das transcrições, e se passa também esta questão do Códice Fiscal, poderá ter também a fila do Códice Fiscal. Ou seja, que por cada nova exigência poderá ter uma nova fila, até porque sabemos que tem muitas pessoas que estão fazendo esse processo. Então, não é um Códice Fiscal só para uma pessoa. Estamos sempre falando de números muito grandes. Então, por isso, a necessidade de dar também um sinal de que a administração pública não pode pedir qualquer coisa, principalmente quando tem leis e jurisprudência da Corte de Cassação que dizem exatamente o contrário. Porque, veja bem, Peron, aqui me parece que a administração, porque não pode obter, digamos, ao nível de direito material, ou seja, contestar o direito dos ídolo-descendentes ao reconhecimento da cidadania, procura obter através de outras vias, através, digamos, de obstrucionismo, mesmo perante uma sentença judicial. Se não vamos dar este tipo de sinal através de lutas, através de batalhas, exatamente como fez este advogado que recorreu na Corte de Cassação. Imagine, Peron, por uma questão tão, digamos simples, burocrática, secundária, atribuição de um códice fiscal, de um CPF, teve um advogado que recorreu na Suprema Corte. É uma coisa, digamos, bastante inusual, porque normalmente na Suprema Corte você vai por questões importantes, por grandes questões, ou questões complicadas, né? Mas teve, evidentemente, um advogado que só para, digamos, recorrer contra uma decisão administrativa, judicial administrativa, relativa a um aspecto secundário, provocou uma sentença como esta da Suprema Corte, que agora será muito importante, vai ser muito importante para todo requerente não residente na Itália, e não somente os descendentes de cidadania italiana que moram fora da Itália. Imagine também todo o contencioso da imigração, ou seja, de pessoas que ainda não residem oficialmente na Itália, então não têm um códice fiscal, mas têm necessidade de acudir à justiça para obter um visto, digamos, para ficar no território italiano. Pense também o que fez este outro advogado no caso da Suprema Corte de Maio, da questão da certidão de nascimento. Também aí, esse advogado fez questão de chegar até a Corte de Cassação para recorrer contra 3 decisões negativas, uma decisão do oficial de Estado Civil, a decisão de sentença de primeiro grau, a decisão da sentença de segundo grau. Fez questão de chegar até a Suprema Corte com um enorme risco processual, porque quando você perder os primeiros 2 graus de justiça é muito complicado depois ter uma decisão favorável na Suprema Corte, mas a coragem dele fez com que hoje os ídolo-descendentes tenham uma arma instrutória, procedimental muito importante para obter a cidadania, mesmo quando não tem a bendita certidão de nascimento de um dos descendentes. Então, é uma questão um pouco mais geral. A Corte de Cassação não se está dando sinais que a lei existe, continua existindo, que tem a possibilidade de recorrer na justiça, que tem uma justiça também contra as decisões ilegítimas da pública administração. É só, digamos, utilizar este instrumento. Doutor Meloni, o que fica parece que é uma impressão um pouco ruim com relação às últimas atitudes do
vamos dizer assim, do executivo, através do Ministério do Exterior ou até do Ministério do Interior. A gente tem conhecimento aí de uma circular nova do Ministério do Interior aos cartorários, vamos dizer assim, como nós temos no Brasil, para registro, né? Tal. Fique claro, me parece que não há um problema de pagar as taxas. Eu acho que não é esse o problema. Todo cidadão pagaria de bom grado a taxa, o imposto, etc. Tal. O problema é a falta de clareza, a falta de objetividade, né? E isso se junta àquilo que felizmente ou infelizmente veio à tona nessas últimas reuniões que tivemos aí do Sistema Itália, como eles chamam, em Brasília e também em Roma, lá no âmbito do Conselho de Presidência do CGIE, em que o representante do Executivo para a área consular toda no mundo inteiro, o Dr. Vignali, acabou recomendando cuidado, acabou levantando suspeitas sobre as sentenças do judiciário, acabou aconselhando os cônsules a jogar a lupa em cima das sentenças transitadas em julgado, inclusive, e também, agora confirmado, disse para eles não terem pressa, embora haja prazos para eles definirem e não teria o que discutir em cima de um trânsito de julgado. Isso resumindo a ópera. Quer dizer, nós continuamos dentro de uma rigorosa guerra de obstrucionismo, não, doutor? É uma guerra de poder entre poderes, né? E, neste caso, poder judicial, poder legislativo, por um lado, e o poder administrativo, por outro. Mas você disse uma coisa muito certa. Eu acredito que temos que defender a sacralidade de uma sentença judicial, de um procedimento judicial. Absolutamente. Porque realmente aqui em questão realmente de defender o valor jurídico de um processo judicial, de uma sentença que reconhece a cidadania italiana. Porque hoje é a questão do Códice Fiscal, que inclusive ouvi falar também que tem tribunais que até querem suspender o processo judicial por falta do Códice Fiscal, ou seja, de antecipar a questão do Códice Fiscal à fase final do imposto de registro, mas inclusive de não dar procedimento, ou seja, de não seguir com o procedimento judicial, de não chegar à sentença, se não for primeiro resolvida a questão do Códice Fiscal. Ou seja, que é obviamente, claramente, completamente legítimo, porém, é uma possível escalation de exigências, de decisões que se colocam fora do âmbito legislativo e que, pouco a pouco, poderiam afetar até o valor jurídico de um procedimento e de uma sentença. Agora, as palavras do senhor Vignali, para mim, vão exatamente nesse senso. O senhor Vignali, que eu, por coincidência, eu conheci faz 18 anos, porque ele trabalhava na Embaixada Italiana na União Europeia, e eu estava fazendo um tirocínio, até trabalhei no mesmo setor onde ele estava. Até ele me deu uma ótima impressão, mas as palavras do Vignali vão exatamente nesse senso, nesse sentido, ou seja, que vai chegar, continuando assim, vai chegar um dia em que a administração irá entrar no mérito da sentença, irá dizer que uma sentença é errada, mesmo não recorrendo judicialmente. Então, irá não implementar uma sentença por questões, digamos, de mérito, ou seja, entrando no mérito do trabalho do judicial. Até em alguns casos isso já está acontecendo com alguns oficiais do Estado Civil que dizem que, de fato, pedem documentos probatórios, mesmo com uma sentença definitiva. Então, para não chegar a esse ponto, eu acredito que seja muito importante que se façam as batalhas, inclusive, se for necessário, judiciais, para resolver esse tipo de problemas. Claro que as batalhas judiciais são batalhas que requerem esforços, inclusive esforços gratuitos, porque
Eu não sei se, por exemplo, o requerente aqui, neste caso, pagou o advogado para fazer um recurso na Suprema Corte Italiana. Muitas vezes esse tipo de batalhas são batalhas que são gratuitas, ou seja, que são realizadas pelo advogado de forma gratuita, porque claramente a administração, isso sabe, que o requerente estrangeiro pode não ter os recursos econômicos para enfrentar, para recorrer judicialmente um certo tipo de decisão administrativa. Por esta razão, eu acho que seja importante fazer também este tipo de batalhas, como foram também as batalhas que confluíram nessas sentenças aí do Tribunal de Savona, que eu já enviei faz algumas semanas para a revista em si. Pois e gozado que isso aí até se levantou aqui, eu acho que foi o doutor Girardello, que é colaborador da revista, escreve toda a edição, ele escreve um artigo sobre o fato. Ele citava, inclusive, a possibilidade de, sendo o ítalo-descendente italiano, porque ele é apenas, precisa o reconhecimento dos documentos, ele poderia se valer da justiça dativa, gratuita, italiana, como é disposto pela lei. O que está um pouco distante, então, daquilo que estamos vendo agora, que, inclusive, está se exigindo um CPF italiano para quem ainda não é reconhecido italiano. Quer dizer, está exatamente no caminho oposto, né? Pero nunca temos que esquecer que os ítalo-descendentes são, primeiro, cidadãos italianos, sabemos pela lei italiana, e são sujeitos que têm o mesmo poder, digamos, os mesmos direitos processuais que tem qualquer requerente em um processo judicial na Itália. Por isso estou dizendo que temos que voltar à lei. Voltar à lei. Eu sei que estamos em uma época em que as fontes de direito são cada vez mais Facebook, YouTube, WhatsApp, blog, internet. Infelizmente hoje é assim. Porém, é muito importante voltar ao que diz a lei, porque a lei, digamos, é equilibrada, ou seja, que prevê direitos, porque vai ponderar as várias situações. Então, quando, por exemplo, o legislador italiano adotou a lei com a qual pediu o códice fiscal, a indicação do CPF italiano, do códice fiscal nas peças processuais italianas, e já sabia que não todo requerente de um processo mora na Itália, porque o legislador deve prever todas as situações. Era impossível que um legislador não pudesse imaginar esse tipo de situação tão frequente. Então, claro que previu esse tipo de situação e colocou uma regra para simplificar exatamente a situação de um requerente que não mora no território italiano, dando essa possibilidade, digamos, de indicação substitutiva das informações do Códice Fiscal italiano. Porém, repito, são batalhas que requerem também muitos esforços, porque não é fácil depois chegar a esse tipo de decisões. Porém, fazendo esforços, depois as decisões justas podem sair. Nós temos uma certa unanimidade na área do judiciário, né, doutor Meloni? Não há muita discrepância. Essas decisões dos tribunais regionais e agora com essa decisão da Suprema Corte, as decisões que já recentemente, inclusive a partir da questão da tese da grande imigração, etc. tal, né, nos deixam de certa forma tranquilos e com essa, vamos dizer, essa redistribuição dos processos na Itália, nós não tivemos grandes discrepâncias, né? Está havendo um comportamento do judiciário, vamos dizer, coerente com a legislação em vigor atualmente na Itália, não é? Não há sentenças absurdas. Sim, però eu concordo com o que o senhor está dizendo, por isso estou dizendo que ao nível de direito material não tem muitas discussões, principalmente após as sentenças de sezione unita da Corte de Cassazione de 2022. Então, o que eu acho que um certo tipo de administração pública italiana está fazendo é fazer a batalha não ao nível de direito material,
mas ao nível de direito procedimental, processual ou de coisas burocráticas que estão em torno de um processo judicial, que estão em torno de uma sentença, da execução de uma sentença, para dificultar e para traçar. E isto vai criar e está criando prejuízos concretos e evidentes nos descendentes. Quando eu falava que um requerente que ganha um processo de cidadania italiana, que tem uma sentença nas mãos que fala que ele ou ela é italiano, e deve esperar até um ano para poder exercer os direitos relacionados à cidadania italiana, é uma coisa extremamente grave, porque é como se você tivesse, não somente tem um direito reconhecido pela lei, mas até reconhecido por um juiz, e durante um ano você não pode exercer nenhum tipo de direito. Eu tenho, mas não somente eu, muitos clientes, por exemplo, brasileiros, que moram na Itália, que moram já na Europa, que obtêm uma sentença que reconhece a cidadania italiana e que tem um visto de permanência aqui na Itália, na Europa, que vai terminar, está terminando, tal, com o risco de ficar ilegais durante o tempo necessário para obter códice fiscale, imposto de registro, trânsito julgado e transcrições dos documentos. Ou quem tem uma oferta de trabalho na Itália, na Europa, pela qual claramente a cidadania italiana e europeia vai simplificar muito. Não esquecemos que a cidadania italiana quer dizer também cidadania europeia, ou seja, você praticamente cidadão de outros 26 estados da União Europeia. Então, a gama de direitos relacionados à cidadania italiana é enorme. E você pode ter o interesse a querer exercer, gozar imediatamente desses direitos. Não sei, però, para dar um exemplo, como se você amanhã tivesse uma sentença que reconhece um crédito pecuniário de 100 mil reais, é claro que você pode ter interesse a implementar imediatamente essa sentença, porque você precisa desse dinheiro logo, imediatamente, para pagar, não sei, outras deudas, para pagar outras coisas. Você até pode perder o interesse a ter esse direito reconhecido daqui a um ano, porque já não tem mais interesse. Então, o tempo na justiça, o tempo no direito é fundamental. E não temos que esquecer isso. Eu conheço e vejo entre os meus clientes também muitas pessoas que sofrem prejuízos por causa dessa demora, não tanto da justiça em si, mas da parte, digamos, administrativa pós-sentença. Por isso também as batalhas para, digamos, até evitar a necessidade do trânsito em julgado e implementar, executar imediatamente as sentenças judiciais. Doutora, eu não... São tantas as questões ali, alguém está colocando alguma coisa fora, inclusive, da nossa pauta de hoje. O senhor gostaria ou poderia fazer alguma apreciação? Porque nós começamos com esse problema aí, quer dizer, tudo isso decorre daquilo, né, do início. O consulado não está dando vazão, não está dando essa história toda que nós já conhecemos. E temos aí o pré-notame, que é a loteria, né, da fila, tanto do passaporte quanto da cidadania. E, então ele sabe que foge do assunto, mas ele gostaria de ouvir o senhor já falou sobre isso, né? Sobre a barreira eletrônica do pré-notame. O senhor poderia fazer mais alguma consideração, atualizar isso, por favor? Mas também sobre o pré-notame é outra questão em que há uma divergência entre o que está estabelecido na lei italiana e o que acontece depois na prática dos consulados, porque pela lei italiana, você tem um direito a acessar, digamos, aos serviços de uma autoridade administrativa italiana de forma direta, imediata. Não existe na lei italiana o prenotami, o fastito, digamos, outras coisas deste tipo. Tem o direito de
entrar em contato, digamos, imediato e apresentar, inclusive, um pedido administrativo de qualquer natureza de forma imediata. E o que vale, o que é importante é que haja uma prova, uma evidência que você, digamos, entrou com um pedido administrativo, que pode ser um recibo, um AR, ou outra prova prevista pela lei italiana, um prenota, um infastito, outras coisas desse tipo, podem ser legítimas se ajudam o cidadão a entrar em contato com a administração, mas não podem se tornar um obstáculo. Claro, aí, para, digamos, obter a ilegitimidade de este tipo de sistemas, há que estudar muito bem a estratégia, porque há que ter as provas que realmente esse tipo de software, esse tipo de meios eletrônicos, em vez de ajudar, criam dificuldades, obstáculos, ou praticamente se tornam como uma barreira eletrônica aos direitos dos cidadãos. Claro que quando eu digo há que fazer as batalhas judiciais, nunca vou esquecer que um bom advogado deve sempre ponderar os efeitos das suas ações, deve sempre pensar bem na estratégia aplicável, não deve fazer a guerra para fazer a guerra, deve ponderar bem, digamos, as ações. Porém, dito isso, o advogado tem este papel, para mim, ou seja, o papel de utilizar o conhecimento técnico que tem e de levantar a mão quando tem algo que está fora da lei. Na verdade, tudo isso faz parte daquele time italiano, quer dizer, o doutor Raffaele Marchetti, da La Sapienza, na sua tese da Itália diaspórica, ele coloca, né, que são 3 times. O indiferente, o que obviamente pretende que seja assim, que é a realidade do mundo italiano, dispersado aí pelo mundo inteiro, e há um time ali que não quer saber de abrir, quer ficar encapsulado na península, né? É esse pessoal que está resistindo, né, doutor? Bom, há sempre 2 culturas bem diferentes aqui neste país, uma cultura, digamos, conservadora em geral, uma cultura reformista, digamos assim. Também um pouco no mundo dos juristas isto acontece, né? Porém, repito, cabe a quem tem um conhecimento técnico e a possibilidade de levantar questões jurídicas, de fazer o seu papel. E aqui, no mundo da cidadania italiana, para mim, tem ainda muito para fazer. Tem batalhas que são batalhas, eu falo, são batalhas de ataque, ou seja, em que há que, digamos, mudar algumas coisas que ainda não estão dentro da lei italiana. Para mim, sabe, existem duas tipologias de batalhas. As batalhas defensivas, ou seja, quando você defende uma posição já adquirida, e quando você faz uma batalha do tipo ofensivo, ou seja, quando você abre as portas para novas teses, para coisas que ainda não foram, digamos, esclarecidas ao nível jurisprudencial. Essa segunda tipologia de batalhas é provavelmente a mais complicada, porque quando você ainda não tem uma pronúncia, uma decisão, uma tese já aclarada, já confirmada, é muito mais complicado, digamos, depois obter uma vitória. Porém, são também os desafios de nossos advogados mais interessantes. Das defensivas, obviamente, a batalha mater sua ali com relação às mulheres, né? Que continua do mesmo tamanho, né? Quer dizer, é uma batalha vencida, mas ainda não comemorada, vamos dizer assim, porque tem que continuar insistindo, né, doutor? É outro exemplo de como há que fazer as batalhas, porque nunca há que esquecer que hoje milhares, dezenas de milhares de descendentes de linha materna podem obter a cidadania italiana, claro, através de um processo. Então, não é ainda uma vitória final, por isso também o título do meu livro, aí, uma discriminação que perdura.
Porém, um exemplo de como se fazem as batalhas, essas famosíssimas sentenças de 2009 da linha materna, foi uma sentença que obteve, eu acho, o pai da cidadania italiana judicial, que era um advogado que se chamava porque agora já está morto, o Enrico da Pei, que inclusive perdeu várias vezes na Corte de Cassazione antes de ganhar esse caso em 2009. Perdeu várias vezes e até quando ganhou em 2009 tinha uma sentença da Suprema Corte contrária à sua tese, mas mesmo assim ele não arrendeu, não perdeu a esperança e agora dezenas de milhares de pessoas podem ter acesso à cidadania italiana, e inclusive um pouco todos nós, advogados que trabalhamos na área da cidadania italiana, estamos trabalhando também graças a esta batalha que abriu indiretamente a via judicial, porque depois sabemos que a administração continuou não aplicando essa sentença e, portanto, a necessidade de acudir cada vez à justiça italiana. Doutor Marco Meloni, é sempre um prazer conversar com o senhor aí, o pessoal que nos acompanha também, gostam de ouvi-lo, né, sempre... eu deixo a palavra, aliás, antes eu só queria esclarecer uma coisa, houve um momento aí quando eu coloquei na tela a sentença, isso atrapalhou, me parece, pelo que eu vi de relatório aí no chat, o som. O senhor continuava falando e eu coloquei a sentença e parece que isso causou alguma interferência no som. Eu tenho o som, provavelmente vou ter o som separadamente, vou reeditar, vou fazer uma edição dessa nossa live, que vai ficar no ar de qualquer forma, mas vou fazer uma versão com a correção eventual desse erro, se for assim mesmo, né? Eu queria deixar, doutora Meloni, a palavra livre aí para o senhor fazer o encerramento, voltando ao nosso tema inicial, né? O que o senhor tem a dizer ainda mais, por favor. Não, eu acho que seja, quem sabe que o senhor não tenha que fazer algum tipo de montagem, porque quem sabe que já sejam mais interessantes as palavras da Cassazione do que as minhas palavras, pode ser. Então, não sei se precisará, digamos, remontar esta entrevista. Mas, bom, brincadeiras à parte. Eu acho que esta nova, digamos, notícia, um pouco casual, digamos assim, da Corte de Cassazione vai ser outro instrumento, outro sinal para nós, para continuar com as nossas batalhas. Eu, pessoalmente, estou fazendo, como o senhor sabe, uma batalha até para resolver a questão, digamos, do trânsito em julgado, do códice fiscal, de todo esse tipo de exigência, invocando a imediata executividade das sentenças, e inclusive recentemente teve alguns tribunais que, digamos, adotaram esse tipo de decisão. Eu acho e espero realmente que haja a possibilidade de evitar que um certo, digamos, mundo da administração italiana, inclusive de quem está detrás da administração italiana, possa chegar a comprometer os resultados que nós, advogados, que a comunidade de hidrodescendentes chegou a obter com tanta fatiga, ou seja, com tanto suor da cabeça. Porém, eu acredito que esse é um pouco o objetivo final de um certo tipo de mentalidade, ou seja, de pensar que mesmo uma sentença, mesmo um título judicial, de alguma forma, poderia ser, digamos, neutralizado, ou seja, os efeitos de uma sentença possam ser, de alguma forma, neutralizados. Por isso, através dessas pequenas digamos, exigências que, porém, atrapalham e podem atrapalhar muito a execução efetiva de uma sentença. Aproveito também para dizer que as batalhas de nossos advogados e da comunidade não somente são jurídicas, mas também digamos, um pouco mais culturais, de comunicação,
Tem colegas, cito o Giovanni Bonato, Riccardo Di Simone, Arcado Antonini e muitos outros que estão fazendo esforços exatamente nesse sentido, porque a parte o trabalho, digamos, jurídico é importante também, mas sobretudo aqui na Itália, fazer passar a mensagem que não é um privilégio o que os ítalo-descendentes estão pedindo através desses processos e que também o tempo para obter uma sentença e para obter a execução de uma sentença pode ser importante na vida de uma pessoa, pode ser importante para os direitos de uma pessoa. Então, mesmo esta coisa de dizer, bom, vamos lá com calma, vamos implementar com calma a sentença, vamos pedir esta coisa, vamos pedir outra coisa, vamos rever até no mérito uma sentença, para mim é filha de uma mentalidade que mais ou menos diz, bom, já o título descendente já é sortudo, que tem a possibilidade de obter o reconhecimento da cidadania italiana, então agora, pelo menos ele faça com muito calma, porque temos outras prioridades aqui na Itália. Não é esta mentalidade que para mim é justa. Então, veja bem, não desistir não é um privilégio, é um direito, né? São mensagens importantes que o Dr. Meloni nos passa aí, né? Dr. Meloni, mais uma vez, muito obrigado pela sua sempre disposição de esclarecer, além de, obviamente, de lutar por nós aí, né? O senhor faz parte de uma equipe grande aí de precursores, né? E batalhadores pelas nossas causas aí na Itália, né? Quem dera todo mundo compreenda isso e obviamente, aceite esses seus conselhos, né, de não desistir do sonho, ou não desistir, não é só sonho, é um direito, né? Muito obrigado também a quem nos acompanhou, que vai nos acompanhar, porque esse vídeo está também no Facebook, vai ficar aqui no YouTube, e até uma próxima, né? Até a próxima, o nosso próximo encontro, Dr. Meloni.